Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Isso mesmo, hoje vocês terão aula com Cid Moreira, tá? Ou com o Abre Alas do Mister M. É um espanto. É com você, Mister M. É. Hoje a voz realmente está mais grave, mas vamos embora, certo? Na aula anterior, pessoal, a gente começou a ver técnicas que ajudam a gente a resolver algumas expressões de integral, o qual não se enquadra naquele padrão lá do início. Vou pedir novamente, pessoal. Tenham sempre a tabela com aquelas integrais iniciais em mãos, porque elas são as fundamentais para guiarem a gente. Tá? Elas vão guiar o modo como a gente vai descrever as expressões. Beleza. Na aula passada, eu mostrei a vocês duas técnicas. A primeira, chamada de substituição, tá? Ou mudança de variável. O que é que a gente faz? Dependendo do modo como a expressão estiver descrita, a gente vai pegar uma parte dela, chamar de uma nova variável, certo? E ao fazer isso, calcular a derivada para substituir os termos, a gente ajusta a expressão para adentrar na expressão que a gente já conhece. Na segunda, o que é que a gente vai fazer? Pegar a expressão, tá, que é a chamada integral por partes, dividir a expressão em duas partes, onde uma parte a gente vai derivar e a outra a gente vai integrar. E aí reorganizar os termos, tá, a partir daquela tabela que vocês têm, tá, ou da descrição de integral definida por partes. Eu vou mostrar a vocês um exemplo, tá, antes de continuar o assunto de hoje. Então vamos lá para o exemplo. Então tá aqui, ó, pessoal. Você tem aí duas expressões. Na letra A, você pede para você calcular a integral de x que multiplica exponencial de x ao quadrado de x. E na letra B, você tem a integral de x ao quadrado que multiplica exponencial de x dx. Qual é o detalhe dela? Por que é que eu descrevi essa daí? Tá? Porque a gente tem que observar a expressão para saber como tentar resolver. Tá? Como é que vai ser então? Então, vamos olhar aqui para essa letra A. O que a gente vai usar aqui, certo, é o método de mudança de variável. Professor, por que o senhor está dizendo que a gente vai utilizar a mudança de variável? Vamos prestar atenção. Então, usando o método de mudança de variável, tá? Ou método da substituição de variáveis. Isso depende do contexto que você estiver trabalhando. Então vamos lá. Considere o teu U como sendo igual. Tá? Então, pela mudança de variável, eu vou ter que escolher alguém aqui para chamar dessa nova variável U. Quem deve ser? Se eu escolher o x, a derivada dele, certo, dá só o d de x. Cadê o resto da expressão? Se eu escolher a exponencial, tá certo? A derivada é quem? Ela mesma, vezes, tá? Aí se vocês lembrarem, tem a derivada da potência. Então vai aparecer, ó. Eu já escolhi ela, vai aparecer ela novamente. Então não dá certo. Se eu escolher a potência dela, se eu escolher x ao quadrado, a derivada vai dar o quê? 2 vezes x. Ora, mas uma constante em si, ela não muda o modo da gente calcular a integral. Então, escolher a potência da exponencial como sendo u é uma primeira alternativa. Vamos tentar então. Considere o u como sendo igual a x ao quadrado. Daí então,
derivada de u com relação a x, isso aqui dá igual a 2 vezes x. Tá? Derivada de x ao quadrado dá 2 vezes x. Ou seja, d de u vai ser igual a 2 vezes x d de x. Aí se você olhar para a expressão, você pode dizer, professor, mas eu sei que tem x, ó, que multiplica o d de x, mas não tem 2 nela. Então eu vou pegar essa constante aqui, passar para o outro lado dividindo, ou seja, d de u dividido por 2 é igual a x d de x. O que é que vai acontecer então? Logo, a integral de x que multiplica exponencial de x ao quadrado d de x, eu vou só reorganizar os termos. Isso aqui seria igual a integral de exponencial de x ao quadrado que multiplica x vezes d de x. Ou seja, isso aqui é igual a integral de quem? Exponencial de u, x ao quadrado, a gente chamou de u, que multiplica x vezes d de x, tá aqui, ó, d de u dividido por 2. D de u dividido por 2. E Deus 1. Consequentemente, isso aqui dá igual a quanto? Ó? Aqui você tem um meio multiplicando d de u. Um meio é constante. Pode ir para fora da integral, que multiplica exponencial de u, d de u. A menos da letra, pessoal. Integral da exponencial, tá bom? É ela mesma. Então isso aqui ficaria igual a quem? 1 meio de exponencial de u. Só que aí a gente volta com a condição. Começou a conta com x, termina com x. Integral então de exponencial de u, ela volta a ser o que tinha no início. 1 meio da exponencial de x ao quadrado. Ao final do integral indefinido, a gente acrescenta quem? Mais uma constante. Ponto. Encontrei o valor da integral. Vamos ver agora aqui, ó. A letra B. De novo, que método eu devo usar? Se eu escolher o x ao quadrado, a derivada não dá exponencial de x. Se eu escolher exponencial, a derivada não dá x ao quadrado. Se a gente escolher, ó, a potência da exponencial, a derivada de x não dá x ao quadrado. Então, aqui, mesmo que eu ajuste, eu não vou poder usar quem? O método da mudança de variável. Esse aqui, a gente já usaria quem? Usando o método da integração por partes. E aí, quem é que eu devo escolher? Lembra que eu disse na última aula? Vocês usam a ideia do LIAP. É bom que vocês tenham pesquisado. Eu vou usar ela. Por quê? Ó, ela diz, ó, você vai escolher para derivar, tá?
E o demais vai usar para integrar. Então, ó, L de logaritmo, I de inverso, A de função algébrica, que no caso da gente aqui, geralmente inclui quem? Polinômios. Tá? O P pronto, é Liat, professor. Desculpa, professor, isso aqui é um T. Deixa eu apagar. O negócio já está interferindo no meu juízo. Pronto. É Liat. E eu procurando P. Que tipo de expressão começa com a letra P? Liat. O T é de função trigonométrica. E o E é de exponencial. Então, Liat. Procura. Sendo assim, ó, considere. Tá? Ou para ficar melhor, consideremos. Alguém, tá? Devido à mudança, ó, a integração por partes, ele usa a ideia. Integral de U de V é igual a U vezes V menos integral de V de U. Então, nessa expressão que a gente tem aqui, a gente vai ter que chamar alguém de U e alguém vai ser chamado do D de V. Quem eu escolher como U, eu vou ter que derivar para colocar, ó, na segunda parte da expressão. Quem eu escolher como D de V, eu vou ter que integrar para colocar na segunda parte da expressão. Beleza. Eu tenho duas partes aqui, ó. X ao quadrado é um polinômio, exponencial de x é exponencial. Então, ó, polinômio é aqui, ó, adentra na letra A. Exponencial é na última. Então, vou escolher o x ao quadrado para chamar de U. O que sobrou, então, se torna D de V, que é quem? Exponencial de x, D de x. Dessa forma, o que é que eu tenho? Ó? D de U é igual a derivada de x ao quadrado, 2x, D de x. No D de V, ó, integral de D de V é igual a integral da exponencial de x, D de x. A gente já usou a ideia de exponencial aqui, ó, da integral aqui. A vantagem dela é que vai ser ela mesma. Então, o V seria igual a exponencial de x. O que é que eu faço com essa informação? Aplico na conta. Ó. Daí, integral de x ao quadrado, exponencial de x, d de x, é igual a integral de u, d de v. Isso aqui passa a ser igual a u vezes v menos a integral de v, d de u. Quem é o u? Tá ali, ó, x ao quadrado. Quem é o v? Tá ali, exponencial de x. Menos a integral. Quem é v? Exponencial de x. Quem é d de u? X, d de x. Então, tenho que resolver, ó, essa outra integral que está aqui. Tá? Pessoal, essa integral aqui, ó, a gente fez na aula passada. Tá? Eu vou escrever ela aqui, ó, mais rápido um pouquinho, tá bom? Mas a gente já fez na aula passada. Então, vamos agora calcular, ó.
Vamos agora calcular a integral de x exponencial de x d de x. Daí consideremos, ó, assim, consideremos. De novo, ó, alguém vou chamar de U e alguém de D de V. O U e o D de V. De novo, ó, eu vou usar o LIAD. O x, polinômio, exponencial. Então, o meu U vai ser o x. O exponencial, D de V, exponencial de x. D de x. Você dá assim, ó, daqui de cima, o D de U é igual a D de x. E aqui embaixo, de novo, o V é igual a exponencial de x. Pronto. Vamos jogar isso aqui, ó, lá na expressão. Daí, ó. Eu vou escrever ela até aqui, o ponto. Aí eu vou desmembrar ela daqui, ó. Daí a integral. Eu vou escrever a parte. A integral exponencial de x d de x é igual a integral de u d de v, que é igual a u vezes v menos integral de v d de u. Então isso aqui vai ser igual a u é x, o v exponencial de x menos o v exponencial, o d de u agora quem é? D de x. Então, ó, quem é exponencial de x aqui, ó, essa integral é ela mesma. Então fica x vezes exponencial de x menos ela mesma. Logo, ó, aí agora eu junto toda a informação. Logo, a integral de x ao quadrado exponencial de x d de x dá igual a, na primeira parte da conta, deu x ao quadrado vezes a exponencial menos a integral de x vezes a exponencial de x d de x. Na segunda parte da conta, você tinha, ó, x ao quadrado exponencial de x menos, ó, x vezes exponencial de x menos exponencial de x. Ao final de uma integral indefinida, acrescenta-se quem? Mais uma constante. Pronto. Quem quiser aqui, ó, pode acrescentar o seguinte, ó, como tem exponencial, tá? Exponencial, na maioria dos membros, você pode colocar exponencial de x em evidência e colocar, ó, x ao quadrado menos com mais dá menos, menos x, menos com menos dá mais 1. Isso aqui, ó, mais uma constante. Pronto. Tanto faz. A resposta é a mesma. Tá? Então, beleza. Vamos lá para a apostila da gente, para o novo assunto. Por quê? Não um novo assunto, mas uma outra forma de integrar. Tá? Porque aí a gente está tendo combinações entre expressões.
Mas se eu só tivesse funções trigonométricas, professor, como é que eu iria proceder? Então vamos para lá, para um local onde só tem função trigonométrica, que é chamado. Então nós vamos ter integração de funções trigonométricas. Pessoal, basicamente é o seguinte: quando a gente tiver apenas expressões trigonométricas na integral, tá? A gente vai ter que, dependendo da situação, reajustar os termos, tá? Para conseguir resolver a integral. Então, memorizar essa tabela aqui, ó, é fundamental. Principalmente, tá? A expressão seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tá bom? Detalhe. A partir dessa expressão, se você dividir os dois lados da igualdade por cosseno ao quadrado, você fica com 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. Se dividir os dois lados da igualdade por seno ao quadrado, tá? Você fica com 1 mais cotangente ao quadrado igual a cossecante ao quadrado. Se você pegar essa expressão, tá bom? E usar ó, como base essas daqui, ó, essas desigualdades trigonométricas, vocês chegam nessa desigualdade, que seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado, menos cosseno de 2x dividido por 2, ou cosseno ao quadrado é igual a 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Como é que é isso? Ele usa, ó, pessoal, essas expressões que estão aqui, ó. Tá? Ó, cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então, se você somar essa primeira com essa, tá? Você chega nessa daqui, ó. Se você somar 1 mais cosseno de 2x, aí, ó, cosseno com cosseno, 2 vezes cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado menos seno ao quadrado dá zero. Você opera e chega nessa expressão. Se você subtrair essa desigualdade dessa daqui, ó, então fica 1 menos cosseno de 2x, está aqui. Aí fica cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, dá zero. Seno ao quadrado menos seno, aí menos com menos dá mais, dá 2 vezes seno ao quadrado. Você ajusta e chega nessa expressão. Então, as contas que eu vou fazer agora de integral, basicamente dependem muito dos ajustes que eu vou fazer, tá, na minha expressão. Então vamos lá. Primeira regra. Tá? Essa regra envolve ó, quando você tem seno elevado a alguma potência e cosseno elevado a alguma potência. E nessa regra, você tem ó, o produtório entre eles. Então tem duas condições para ajuste. Primeiro, se ó, o grau do cosseno for ímpar. Então o que é que você vai fazer? Isso aqui, ó. O que é cosseno de um grau só, você vai dividir ela, pegar um fator de cosseno, colocar aqui, ó. E o que era grau ímpar, agora vai virar grau par. Por exemplo, se fosse cosseno a terceira. Aí, ó. Aqui fica cosseno, aí 3 menos 1, 2. Fica cosseno ao quadrado vezes cosseno. Estou desmembrando. Para que isso? Porque a partir da expressão, ó, de uma regra de potência par, eu posso usar, ó, do cosseno ao quadrado, eu posso usar ou essa expressão, ou a própria expressão trigonométrica. Aqui está, ó, a partir da expressão trigonométrica. Se o caso do seno é que seja de grau ímpar, vou fazer a mesma regra que eu fiz para o cosseno. Tá? Desmembro o seno, fazendo, ó, deixa apenas a expressão do seno e dentro da conta, que era de grau ímpar, vai virar grau par. Oh, desculpa. Por que é que eu uso isso? Porque na hora que eu estiver fazendo as contas, eu posso usar ó, essa desigualdade trigonométrica. Tá bom? Eu vou mostrar exemplos aqui. Ó. Por exemplo, cosseno ao quadrado de x. Como é que eu calculo essa integral? Tá? A gente sabe, de novo, da integral do cosseno. Não integral do cosseno ao quadrado.
Ah, professor, beleza. Se eu sei o do cosseno, vou fazer isso como uma mudança de variável. Vou chamar o de cosseno. Eu posso dizer, beleza. Qual é o próximo passo? Quando você tem que derivar, derivada do cosseno dá menos seno. Deveria ainda aparecer alguém. O seno vezes d de x. Aparece? Não. Então tem que reajustar. Qual é a alternativa? Ora, a alternativa é essa daqui, ó. Integral do cosseno ao quadrado. Pode ser reescrita da forma: cosseno ao quadrado seria igual à expressão, ó, 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Onde é que tem essa expressão aqui, ó? Tá cá, ó. Olha na tabela. Tá aqui, ó. Cosseno de 2x, tá? Mais 1 dividido por 2. Então ela está descrita aí na tabela. Beleza. Aqui tem um meio, ó, dentro da integral. Coloquei o meio para fora. Aqui eu tenho uma soma. A integral da soma é a soma das integrais. Integral de uma constante vezes uma variável, essa é fácil. Mais integral do cosseno de 2x. Aí você faz, não, professor, a gente tem integral do cosseno de x. Beleza. Como é cosseno de x, eu posso usar aqui, ó, a regra mais fácil seria integral ou mudança de variável, ou substituição. Tá sendo assim, ó. Vamos calcular a integral do cosseno de 2x dx usando o método da substituição. Então o que é que eu faço? Chamo, ó, o ângulo do cosseno de u. Dá 2x. d de u dividido por d de x dá 2, ó. Então d de u é 2 vezes d de x. Mas, professor, eu não tenho 2 vezes d de x, eu só tenho, ó, o d de x. Então pega a constante, passa para o outro lado dividindo. Tá lá. E aí substitua. Tá? O que era cosseno de 2 vezes x d de x, passa a ser, ó, cosseno de u vezes d de u dividido por 2. De novo, ó, um meio. Um meio pode sair da integral. Calcula vezes a integral do cosseno de u d de u. Então isso vai dar igual a, que é a integral do cosseno, menos seno. Ó. Então fica aqui menos seno de u. Qual é o detalhe que eu relembro? Quanto é que vale u? 2 vezes x. A gente vai usar mais na frente. Ó. Então, o cosseno ao quadrado de x, a integral, tinha dado um meio da soma dessas integrais. Um meio que multiplica a soma dessas integrais. Cada uma a gente já fez, ó, dá um meio que multiplica. Integral de 1 com relação a x, repete a constante vezes a variável. Então, 1 vezes x dá x. Ó. Integral de cosseno de 2x está aqui, ó, 1 meio de menos seno de u. Menos com mais dá menos. Seno de u vezes o meio, seno de u dividido por 2. Aí no final, como u é igual a 2 vezes x, então ó, o seno de u eu troco por 2x. 1 meio vezes x dividido por 2, menos seno de 2x, aí ó, 1 vezes seno dá seno. 2 vezes 2 dá 4, por isso dá seno de 2x dividido por 4. Pessoal, não me venham dividir esse 2 daqui com esse 4. Não me venham simplificar, não. O 2 aqui, ó, está dentro da expressão, ó, seno. O 4 vai dividir o resultado dessa expressão. Então não me vem dividir, eu simplificar 2 com 4, não. Tá? Ao final de uma função trigonométrica, de uma integral indefinida, a gente acrescenta quem? Mais uma constante. Então, a primeira parte foi questão de ajuste. Olha a segunda, ó. Cosseno de 3 vezes, ó, cosseno ao cubo de x vezes seno ao quadrado de x d de x. Como é que eu vou resolver? Essa daqui já adentra lá naquela regra que eu disse, ó.
Quando o grau do cosseno ou do seno for ímpar, a gente ajusta para deixar ele de grau par. Então, ó, cosseno ao cubo vezes seno ao quadrado, separei, ó. Cosseno ao cubo é cosseno ao quadrado vezes cosseno. Ótimo. Já separou. O que foi que eu disse lá também? Quando eu pegar, ó, a expressão que eu acabei de reduzir ou reajustar os termos, eu vou reescrever ela a partir da outra função trigonométrica. No caso aqui, como eu ajustei o cosseno, eu vou reescrever cosseno ao quadrado como sendo o quê? 1 menos seno ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de x, tudo isso vezes o cosseno. Aí você pode, professor, beleza. Mas o que é que essa marmota vai me ajudar? A gente reduziu e reajustou os termos pelo seguinte. Se eu pegar, ó, a função seno ao quadrado, a derivada dele dá quem? 2 vezes seno vezes cosseno. Pode fazer a conta. Mas não aparece aqui, professor, seno vezes o cosseno. Beleza. Mas se eu pegar, ó, simplesmente a função seno, quem é a derivada do seno? Cosseno, ó. Ah, então escolhi. Certo? Uma mudança de variável ajuda? Ajuda. Então, usando o método da substituição, eu vou escolher o u, que está lá, como sendo a função trigonométrica seno. Então, a derivada de u com relação a x, derivada do seno é cosseno. Logo, meu d de u é igual a quem? Cosseno de x, d de x. Então, olha como é que vai ficar a expressão. Ó. 1 é uma constante, não mudei, menos. O seno eu chamei de u. Então, como aqui tem seno ao quadrado, fica u ao quadrado. Vezes, aqui tem seno ao quadrado, então vai ficar aqui quem? U ao quadrado. Cosseno de x dx, quem é? D de u. Isso aqui é uma integral de um polinômio. Ah, professor, mas aqui tem uma multiplicação, eu vou ter que ajustar? Não, ó. 1 vezes u ao quadrado dá u ao quadrado. Menos com mais dá menos. U ao quadrado vezes u ao quadrado, u à quarta. E aí, quem é essa integral? Integral de u ao quadrado, u ao cubo sobre 3. Menos. Isso aqui é simplesmente regra da potência. Quem é a integral de u à quarta com relação a u? U à quinta sobre 5. Logo, ó, aí no final de toda a escrita, como o meu u é igual ao seno, então a integral que eu tinha lá no início, que por mudança de variável chegou ao resultado u à terceira dividido por 3, menos u à quinta dividido por 5, vai ser igual a, substituo o u pela expressão seno, vai ficar seno ao cubo sobre 3, menos seno à quinta sobre 5, mais uma constante. Ponto. Então, reduzir a ordem, ou reajustar, é simplesmente para que ela se enquadre e a gente possa utilizar, geralmente, quem? Mudança de variável. Tá? O segundo par de expressões que podem estar combinadas é essa daqui, ó, secante e tangente. Tá bom? O que é que eu vou pedir? Cuidado aqui. Porque lá na expressão de seno e cosseno, ele solicita que em ambos os casos as expressões tenham um grau ímpar. Aqui, ó, quando você tem uma combinação entre secante e tangente, ambas têm potência, ele pede o seguinte, ó, se o grau da expressão secante for par, olha, já é diferente da anterior, tá? Que era o ímpar. Beleza. Então, ó, secante. O que é que eu vou fazer? Vou reajustar, ó, o termo secante. Como é que eu vou fazer então? Vou pegar, ó, secante de n, ó, vou tirar um secante ao quadrado, deixar isolado. Por que isso? Porque daqui a pouco, já que eu estou deixando, ó, o que eu vou botar aqui fora
É a expressão trigonométrica cuja ela é o resultado da derivada de alguém que está lá dentro. Quem é a função trigonométrica cuja derivada da secante ao quadrado? É tangente. Ah, mas aqui, professor, tem secante vezes tangente. Só que quando eu fiz esse ajuste é porque eu tenho certeza que eu posso reescrever a função secante, tá? Cujo grau é par, em função de quem? 1 mais tangente de x. Onde é que eu vejo isso? Volto lá, ó, na minha tabela, tá aqui, ó. 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Tá bom? Então tem que ver isso aí, pessoal. Beleza. Já para tangente, eu vou ter que fazer um outro ajuste. Se porventura o grau da tangente for ímpar, eu vou ter que reajustar ambos os membros, tirando deles, tá? Ajustando em um, ó, tirando, desmembrando em um, ó, cada um deles. Então, independente de quem seja secante, pode ser par ou ímpar, tá? Tangente, par ou ímpar. Ó, no caso aqui a tangente, especificamente ímpar, eu vou reescrever dessa forma: secante vezes tangente. Por que eu faço isso? Primeiro, quem é a derivada? Quem é a função cuja derivada dá secante vezes tangente? Se você olhar lá naquela tabela de funções derivadas, tá certo? Você vai ver que a derivada dá secante vezes tangente. Então, beleza. Segundo ponto é que você tem, ó, como a tangente tem grau par, você pode reescrever ela a partir da expressão quem? Secante ao quadrado menos 1. Vamos ver alguns exemplos. Calcula a integral de tangente ao quadrado e de integral de secante ao cubo vezes tangente à quinta de x. A integral de tangente ao quadrado de x, d de x, vai ser quem? Ó? Primeiro, como ele tem grau par, já está lá descrito que eu posso reescrever essa tangente a partir de quem? Secante menos 1. Secante ao quadrado menos 1. Então está aqui. Ó. E aí eu vou. Integral da diferença é a diferença das integrais. Quem é a integral de secante ao quadrado? Ou seja, quem era a expressão cuja derivada dá secante ao quadrado? Está aqui, ó, tangente. Menos. Quem é a integral de 1 com relação a x? É x, ó. Mantém o sinal de menos. Então está aqui o x, ó. E vamos lá. Ao final de uma integral indefinida, aparece sempre quem? Tá aqui, ó. Uma constante. No outro caso, ó, dada a integral de secante ao cubo de x vezes tangente à quinta de x, d de x. Tá bom? Então, observe que na integral, aqui a minha secante tem grau ímpar. A tangente tem grau ímpar. Tá? Quando a tangente tem grau ímpar, o que a gente pode fazer? Vou tirar, ó, uma unidade, ó, desmembrar tanto a secante quanto a tangente. Desmembrei, ó, tá aqui, ó. Deixando a tangente de grau par e a secante de grau par, ó. Tá? Apesar de que a secante aqui, não importa se ela tem grau ímpar ou par. Agora a tangente sim. Então no ajuste, ó. O que é que eu tenho aqui, mas professor? Aqui está a tangente à quarta. Lá na tabela, ele diz que tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Aí eu, beleza. Vou usar o quê? As propriedades de exponencial, tá? Ou de potência. Tangente à quarta, ele pode ser escrito como quem? Tangente ao quadrado elevado ao quadrado. Então eu fico com secante ao quadrado vezes tangente ao quadrado, essa expressão elevada ao quadrado, que multiplica ó, secante vezes tangente. Para que eu fiz isso? Porque agora sim, quanto é que vale tangente ao quadrado?
secante ao quadrado menos 1. Então vai ficar, ó, secante ao quadrado de x menos 1, essa expressão elevada ao quadrado, vai multiplicar por secante ao quadrado vezes secante vezes tangente. Então, ó, agora eu posso utilizar aqui em substituição. Quem é que eu vou escolher? Simplesmente a expressão secante. Então, se meu u é a expressão secante, derivada de u com relação a x, quem é? Secante vezes tangente. Então, d de u quem é? Secante vezes tangente d de x. Eu já escolhi ela de forma que, quando eu operasse desse jeito, escolhesse a função trigonométrica adequada, eu tivesse o resultado. Então, ó, na reescrita, eu tenho, ó, meu u é secante. Então, como aqui tem secante ao quadrado, fica quem? U ao quadrado. Que multiplica. Aqui tem secante ao quadrado. Então, vai ficar, ó, u ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Tá aqui, ó. E a segunda parte, quem é secante de x vezes tangente de x vezes d de x? Tá aqui, ó. Tudo isso aqui vale d de u. Certo? Ah, professor, mas aqui, ó. Aqui, diferentemente daquele outro, isso aqui está ao quadrado, isso aqui, ó, ainda vai multiplicar, vou usar uma nova mudança de variável. A resposta é não. Nessa daqui, vocês vão ter que desmembrar. Então, essa, ó, o quadrado da diferença. U ao quadrado elevado ao quadrado dá u à quarta. Menos 2 vezes o primeiro, então fica 2 vezes u ao quadrado, vezes o segundo. Dá 2 vezes u ao quadrado. Mais o quadrado do segundo. Quando eu multiplicar, ó, o quadrado da diferença por u ao quadrado, u à quarta vezes u ao quadrado, u à sexta. Menos 2 vezes u ao quadrado vezes u ao quadrado, menos 2 vezes u à quarta. 1 vezes u ao quadrado, u ao quadrado. E agora a integral aqui é simplesmente quem? Regra da potência. Integral de u ao quadrado, u ao cubo sobre 3. Menos integral de 2 vezes u ao quadrado. 2 é constante, não interfere. Integral de u à quarta, u à quinta sobre 5. Mais integral de u à sexta, u à sétima, dividido por 7. Aí, no final, a gente só faz o quê? Reescrever, ó. Como u é igual a secante ao quadrado, onde tem u, eu escrevo secante ao quadrado. Tá lá, ó. Aqui eu estou reescrevendo a expressão. E no final, u ao cubo sobre 3 dá secante ao cubo sobre 3. Menos 2 vezes u à quinta sobre 5 dá 2 vezes secante à quinta sobre 5. Mais u à sétima dá secante à sétima sobre 7. Tudo isso aqui, ó, ao final de uma integral indefinida sobre quem? Mais uma constante. As ideias que foram aplicadas a secante e a tangente, pessoal, são similares quando você tem cossecante vezes cotangente. Por que similar? Lá na anterior, eu disse, ó, se a secante tem grau par, eu posso ajustar. Aqui, então, é se ó, a cossecante tem grau par, eu reajusto. Tá? Segundo ponto. Na anterior, eu disse, se a tangente tem grau ímpar, eu reajusto. Tá? A secante e a tangente. Aqui, ó, se a cotangente tem grau ímpar, a gente reajusta. Cossecante e cotangente. Ó. Porque, ao final, ó, na primeira, meu objetivo é reescrever, ó, a cossecante em função de cotangente, porque derivada de cotangente da cossecante ao quadrado. No segundo caso, é reescrever, ó, a cotangente a partir de cossecante, porque derivada de cossecante é cossecante vezes cotangente. No caso, menos aí. Tá? Então, toda essa conta aí, pessoal, tem por objetivo ajustes. Então, a partir de agora, é treino. Tá bom? Vocês têm que treinar. Tá? Não tem exemplo aqui, porque tecnicamente a gente já fez. Ó. A ideia é a mesma. Eu vou fazer 2 exemplos à parte, para que vocês tenham cuidado quando vocês forem tentar utilizar. Tá bom?
integral de função trigonométrica. Tá? Eu vou dar o exemplo de uma que é chata pra caramba, tá? E uma que é só questão de observação. Tá certo? Vamos lá. Ó, pessoal, a primeira é a seguinte. Quem seria a integral de simplesmente tangente de x? Quem é? O que eu ensinei ali era o que? Ah, professor, mas ali se eu tinha tangente ao quadrado, tinha 1 grau na expressão trigonométrica. Aqui não tem. Como é que a gente vai fazer? Primeiro ponto, para esse caso aqui, ó, algumas expressões trigonométricas simples, você tem o que a gente chama de ajuste. Quem é a tangente? Tá? Quem é a tangente? Então, inicialmente, o que é que a gente tem? Temos que tangente de x é igual a seno de x dividido por cosseno de x. Essa é a única informação que a gente tem, ó, porque volto a frisar, quando eu fiz as expressões que eu mostrei ali a vocês, a tangente tinha um determinado grau. Aqui ela não tem. Tá bom? Aqui ela não tem. E aí, como é que vai fazer? Beleza. Eu sei disso aqui. Daí, ó, a integral da tangente é igual à integral de seno de x dividido por cosseno de x d de x. Certo, professor? Mas isso aí vai ajudar a gente no quê? Não ajuda em nada, professor. Tá? Aqui em nada. Na verdade, isso aqui já dá uma luz. Por quê? Ó? Eu posso desmembrar essa expressão. Não posso reescrever seno em função de cosseno, nem cosseno em função de seno, a princípio, porque elas têm, ó, ambas, a potência é 1. Mas eu não vou precisar reescrever uma em função da outra. Eu vou pegar, ó, 1 dividido por cosseno de x, que multiplica seno de x, d de x. O que é que eu faço aqui então? Eu tenho, ó, duas outras expressões trigonométricas. E se eu usar a mudança de variável, professor? Tá? Beleza. Se for para usar a mudança de variável, o que é que você faz? Se você escolher a função seno, a derivada do seno dá o quê? Cosseno. Ótimo. Qual é o problema? O cosseno está aqui no denominador. E no produtório era para ele estar aqui, ó. Aqui em cima, no numerador. Então a primeira não dá. E se eu escolher o cosseno? Derivada do cosseno é quem? Menos seno de x. Ó, tá aqui no numerador. Então essa é uma boa alternativa. Então o que é que a gente faz? Vamos considerar então. Consideremos. Então, perdoe, o U como sendo igual a cosseno de x. Dessa forma, d de U é igual a derivada do cosseno dá menos seno de x, d de x. Aí você pode dizer, professor, mas aqui não tem o menos. Então, beleza, eu vou pegar esse menos e jogar para o outro lado da igualdade. Então, menos d de U passa a ser igual a seno de x
d de x. Então o que é que vai acontecer? Ó? Assim, ó. Assim, a integral que era da tangente, que era não, né? A integral da tangente de x, d de x, a gente conseguiu reescrever ela a partir de função seno e cosseno. Então dá 1 sobre cosseno. Vezes o seno. D igual a quem? Aí no ajuste, ó, dá por mudança de variável. Integral de 1 sobre, a gente está chamando cosseno de u. Seno de x, d de x, quem é? Menos d de u. Aí mais com menos, ó, vai dar menos. A integral de 1 sobre u d de u. Quem é essa integral aqui, ó? Quem é a integral de 1 sobre x d de x? Esquece a letra, pessoal. Quem é a integral de 1 sobre x d de x? É a mesma de 1 sobre u d de u. Quem é? Logaritmo natural. Então fica menos ln do módulo de u. Porque o módulo, porque nada me garante que esse valor é positivo. Consequentemente, o que é que você tem? Quanto é que vale u? Cosseno de x. Então, menos logaritmo natural do cosseno de x mais uma constante. Ponto. Tá. Em alguns livros, vocês podem encontrar a resposta como sendo logaritmo natural do módulo da secante de x mais uma constante. Qual seria a diferença? É porque ele usou propriedades de logaritmo, tá bom? Aí esse menos 1 que tem aqui multiplicando, passa como potência de cosseno. Cosseno elevado a menos 1 é 1 dividido por cosseno, que dá a secante. Tá bom? Mas assim, ó, já tá beleza. Então, beleza, ó. Cuidado, nem sempre por você ter aquelas propriedades de função trigonométrica, a gente vai ter que usar. Tá? E outro, dependendo da questão, a gente vai precisar fazer um belo ajuste. Um outro exemplo, ó, que seria integral de secante de x d de x. Quem é essa integral aqui? Essa, pessoal, eu considero uma das integrais que realmente demanda o maior cuidado, porque ele exige da gente uma habilidade, tá, que demora bastante para a gente ter. Então, isso aqui é um exemplo, tá, de uma questão que a gente precisa de habilidade. Como assim? Ó? Se você olhar nas propriedades de função integral de função trigonométrica, não vai achar, ó, de secante de x. Tá? Você não tem. Se ela tivesse uma potência, talvez. Mas, ó, de grau 1, não tem lá. Então, o que ele vai fazer aqui é o seguinte, ó. Olha o que é que usa para resolver isso aqui. Ó. Observe que secante de x, tá? Se eu multiplicar ela por 1, todo mundo concorda comigo que não muda em nada. Certo? Beleza. Segundo ponto que ele usa aqui, ó, é que secante de x vezes, aqui é o número 1. Como é que eu obtenho o número 1? Posso pegar ele, por exemplo, em uma divisão. Então, um valor
dividido por ele mesmo, desde que esse valor não seja zero, dá 1. Beleza? Beleza. Terceiro ponto. Secante de x que multiplica. Nesse valor de A, eu vou escolher uma expressão adequada para me ajudar a resolver a conta. Olha a expressão que vocês teriam de usar para resolver. Secante de x mais tangente de x dividido por ela mesma. Secante de x mais tangente de x. Professor, tem que usar isso aqui? Tem. Daí, olha o que iria acontecer. Daí, a minha integral, que antes era de secante de x, tá? D de x, passa a ser agora integral de secante de x, que multiplica secante de x mais tangente de x, tudo isso aqui dividido por secante de x mais tangente de x. Tudo isso aqui, ó, d de x. Para que eu iria reescrever isso aqui, ó? Pelo seguinte, ó. Vai ficar integral de, ó. Aí eu vou separar 1 dividido por secante de x mais tangente de x, que multiplica, aí na segunda parte da conta, ó, secante vezes secante, secante ao quadrado de x, mais secante vezes tangente, tudo isso daqui, ó, d de x, tá? Mas professor, ele reescrever isso aí todinho para quê? Porque quando ele fez isso, aí ele vai olhar aqui, ó, de novo, para o denominador, porque a gente vai usar mudança de variável. Tá? Tecnicamente, quando você está trabalhando com expressões assim, a gente usa mudança de variável. Aí olha o que é que ele escolhe para fazer a mudança. Consideremos o U como sendo igual a secante de x mais tangente. Ou seja, essa expressão que está aqui no denominador. Por que é que eu escolhi ela? Porque, ó, assim, ó, a derivada de U seria igual a quem é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Secante de x vezes tangente de x. Mais quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. Tudo isso aqui, ó, d de x. Já que eu tenho essa expressão aqui, ó, logo, olha a minha expressão como é que vai ficar, ó. Logo, inicialmente era só integral de secante de x, d de x. A gente reescreveu e virou, ó, essa expressão gigantesca que a gente tem aqui. Integral de 1 dividido por secante de x mais tangente. Essa
expressão no denominador, que multiplica secante ao quadrado de x mais secante de x vezes a tangente de x. Tudo isso aqui é d de x. E aí, na hora que eu aplico a mudança de variável, como é que ele fica? Simplesmente a integral de 1 sobre u d de u. E volta a ter o mesmo princípio que tinha na questão anterior, que é a integral de 1 sobre u d de u, logaritmo natural do módulo de u. Volto a frisar porque o módulo, porque eu não sei se o valor que você aplicado é positivo ou negativo. E logaritmo natural, assim como qualquer expressão de logaritmo, só permite valores positivos aplicados à conta. Por fim, ó, que é o logaritmo natural de u secante de x mais tangente de x. Ao final de uma integral indefinida, a gente acrescenta quem? Mais uma constante. Professor, por que é que o senhor botou essa conta? Para mostrar a vocês, ó. O que eu mostrei para vocês na aula de hoje, ele tem que seguir aqueles padrões. Se tiver um produtório de seno e cosseno, tá? Se tiver um produtório de seno e cosseno, e ou seno ou cosseno tiver grau ímpar, aí você pode organizar. A segunda situação, você tiver uma operação entre expressão de secante e tangente, onde se a secante for par ou a tangente for ímpar, você pode ajustar. Tá? A terceira, cossecante com cotangente, onde se o grau da cossecante for par ou o grau da cotangente for ímpar, se você tiver única e simplesmente a função trigonométrica, tá? Não vai dar para fazer por aquilo ali. Tá? Não vai dar para fazer por aquilo lá. Sendo assim, eu tenho que encontrar outra maneira. Tá? O que geralmente direciona a gente, pessoal. Integrais que envolvem funções trigonométricas, simplesmente elas, é mudança de variável. Tá? Veja que em todos os exemplos eu usei mudança de variável. Ah, quer dizer que se eu tiver função trigonométrica é sempre mudança de variável? A tendência é que sim, porque ele vai tender a relacionar uma expressão com outra. E aí, para relacionar elas, você pode usar o quê? Mudança de variável. Se tiver uma outra expressão multiplicando uma função trigonométrica, não. Aí já é outro modo de raciocinar. Tá certo? Vamos voltar para mim. Então, pessoal, a aula de hoje basicamente é isso. Tá? Peço a vocês, peguem as tabelas, peguem função derivada, peguem tabela de função trigonométrica, aquela que está lá. Coloquem separado, ou saibam onde localizar de forma mais fácil, para poder saber resolver as contas. Tá certo? Façam isso. É uma necessidade, pessoal. Não tem para onde correr. É uma necessidade. Tá bom? A gente vai continuar usando função trigonométrica. Só que, para isso, tá? Essa é um, digamos assim, é um dos métodos para se resolver integral que realmente demanda mais cuidado, maior atenção, tá? Devido ao fato de essas integrais, pessoal, ela envolve muito dos métodos que a gente já viu numa conta só. Tá? Envolve muitos métodos numa conta só. O método que eu quero explicar para vocês hoje é esse aqui, ó. É a chamada integração por substituição trigonométrica. Como é que ela vai se encaixar? Tá? Como eu já disse a vocês, a ideia aqui é que a gente precise reorganizar os termos, e para essa reorganização a gente vai precisar substituir
A expressão que a gente tem com base numa função trigonométrica. Para que isso ocorra, tá? Para você não achar que ocorre aleatoriamente, para que isso ocorra, três situações ela tem que estar pelo menos descrita lá na conta. Quais são? A primeira é você ter uma raiz, onde você tenha um número elevado ao quadrado menos x ao quadrado. A segunda situação também engloba a raiz, onde você tem um número ao quadrado mais x ao quadrado. E a terceira situação, que também engloba uma raiz, tá certo? Que você tenha x ao quadrado menos a ao quadrado. Professor, então o senhor quer dizer que sempre que eu encontrar uma raiz quadrada que tiver qualquer um desses três, eu vou usar a integração por substituição trigonométrica? Não. Eu já disse a você, qualquer conta ela tem que ser resolvida, a gente tenta do método mais fácil para o mais difícil. Então, ó, só porque ele tem uma raiz, não quer dizer que você vai ter que usar isso aqui. Tá? Vai ser o modo como a conta está descrita. Beleza. Então, dentro dessas três considerações aqui, há uma possibilidade de você utilizar função trigonométrica inversa. Para essas três possibilidades, o que é que eu vou precisar ter? Tá? Ou pelo menos, o que é que eu vou precisar saber operar? São aquelas propriedades de função trigonométrica, aquelas que relacionam elas entre si, tá? As relações que existem e as operações que a gente tem com elas. Então, em cima disso, a gente tem três operações. Primeiro, aquela expressão de identidade da função trigonométrica, que é que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Consequentemente, eu posso mudar o seno do lado da igualdade, e aí você fica 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. Então memorizem tá, aquela função identidade da função trigonométrica. A segunda operação que eu posso ter, que é em cima daquela também, é 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. Ótimo. A terceira operação que pode envolver, tá certo? Engloba o seguinte, eu trocar ou esse 1 que está aqui, ó, de posição. Então, se eu trocar ele de posição, tá? Passar para o outro lado da igualdade, eu mudo o sinal. E aí seria quem? Secante ao quadrado menos 1 igual a tangente ao quadrado. Então, as operações 2 e 3 em si, ó, é uma operação só. É só questão de ajuste. Beleza. Então, como é que a gente vai apresentar os casos? Primeiro, para uma mudança que você vai fazer, ou seja, método tipo mudança de variável. Então, eu já sei que eu vou ter que modificar a conta. Então, para integral que envolva a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, vamos fazer uma mudança de variável de x para θ. Tá? Porque eu vou mexer quem? Com função trigonométrica. E eu não posso deixar com a variável que eu tinha antes, senão pode dar problema na conta. Tá certo? Então vamos mudar. Em resumo, por questão de posição, ó, tá? Esse raiz quadrada é como se a gente estivesse trabalhando, antes de mais nada, com um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, para que você tenha ó, a ao quadrado menos x ao quadrado dentro de uma raiz, significa que esse valor aqui é um dos catetos. O valor de x que você vai considerar, tá bom? É o cateto oposto ao ângulo. Consequentemente, se a raiz é um cateto e o x é outro, o A passa a ser a hipotenusa. Numa relação de triângulo, você tem um ângulo, cateto oposto e hipotenusa, você consegue determinar quem? O valor do seno. Então, tem o valor, ó, seno é igual a quem? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, está aqui.
No caso, como o x está aqui, então o a passa para o outro lado, multiplicando. X passa a ser igual a A vezes seno de θ. O que é feito aqui na operação? Por consequência, pessoal, é substituído. No lugar de x, se coloca o a vezes o seno, se ajusta a operação, tá bom? Por que se ajustam? Aqui acaba ficando a ao quadrado menos a ao quadrado vezes seno ao quadrado. Raiz quadrada, posso colocar o a ao quadrado em evidência, que multiplica 1 menos seno ao quadrado. Beleza. Tá? Quanto é que vale 1 menos seno ao quadrado? É só você voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui é cosseno ao quadrado. Então você fica com a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Que é a raiz de a ao quadrado? É a. Que é a raiz de cosseno ao quadrado? Cosseno. Tá? Então a primeira operação é fácil. Você vai chamar o x de a vezes seno. Qual é o detalhe em procurar? Quem é esse valor de a? É difícil? Não é, porque o a já tem que estar na conta. Ele já está lá. Tá bom? Esse valor de a já está na conta. Beleza. Para a segunda operação, quando você tem a raiz quadrada de x ao quadrado mais de a ao quadrado mais x ao quadrado, esse valor então passa a ser, ó, como é um somatório, tá? Ele passa a ser o valor de hipotenusa. Ou seja, o x a gente ainda permite que ele seja o cateto oposto, só que o a agora, o que era hipotenusa, virou cateto. Tá? Sabendo disso, pessoal, uma relação, ó, ângulo, cateto oposto e cateto adjacente, você calcula quem? Tangente. Tangente quem é? Cateto oposto, dividido por cateto adjacente. Então, x passa a ser, ó, para essa segunda operação que envolve a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Envolve quem? O x é igual a vezes tangente. Da mesma forma que eu fiz a conta anterior, vou fazer essa. E eu vou jogar o valor de a aqui dentro. Tá? Quando eu substituo o x pelo valor de a vezes tangente, a gente fica com a operação a ao quadrado mais a ao quadrado vezes tangente ao quadrado. Se colocar a ao quadrado em evidência, fica a ao quadrado que multiplica 1 mais tangente. E aí a gente volta a ter de novo, ó, a relação trigonométrica que foi definida lá no início da conta. Que é quem? 1 mais tangente, que isso é quanto? Secante ao quadrado. Raiz quadrada de a ao quadrado dá a, raiz quadrada de secante ao quadrado é secante. Ponto. A terceira possibilidade da conta, pessoal, que a gente tem, quem é? Na integral, caso você tenha ó, x ao quadrado menos a ao quadrado, como é que a gente vai proceder? Nesse caso aqui, ó, esse valor aqui passa a ser quem? Cateto oposto. Tá? Consequentemente, o x, para que isso ocorra, virou hipotenusa e o valor de a virou cateto adjacente. Nessa relação de triângulo, como o que é que você tem? O seguinte, ó, secante. Ah, professor, por que secante? Porque é o seguinte, ó, nas relações trigonométricas que a gente aprendeu lá no ensino médio, o que é que envolve cateto adjacente e hipotenusa? É cosseno. E o cosseno seria igual a quem? A cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então ficava A dividido por X. Então cosseno é igual a A dividido por X. Só que eu quero determinar o valor de X. Tá? Então o X que estava aqui ó, embaixo passa para o outro lado multiplicando. Certo? E o A que está multiplicando aqui passa para o outro lado dividindo. Então fica X dividido por A. Em contrapartida, o cosseno que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então fica 1 sobre cosseno. Qual é a relação trigonométrica que se destaca por ser 1 dividido pelo valor do cosseno? Secante. Tá? Por isso que eu disse a vocês, precisa saber operar, pessoal, as relações entre as funções trigonométricas. Vocês vão ver isso durante as contas. Então, consequentemente, com essa formação, se você tem x ao quadrado menos um valor ao quadrado,
o valor de x passa a ser igual a quem? A menos secante ao quadrado. Por que se faz isso? Porque vai jogar essa relação nessa conta da raiz. Consequentemente, você vai encontrar a operação de secante ao quadrado menos 1, que lá pelo início do que a gente trabalhou, secante ao quadrado menos 1, quem é? Tangente ao quadrado. Tá? Então você tem um ajuste da função trigonométrica. Tá bom? Então, o que é que você vai precisar para trabalhar aqui, antes que a gente comece a fazer os exemplos? Você tem que ter a mente no seguinte quadro. A escrita tá feia, pessoal, me perdoe, tá bom? Mas vamos lá. Tá? O primeiro passo, substituir a variável x por uma função trigonométrica. Veja que foi isso que eu fiz nos 3 casos. No primeiro, eu substituí x por quem? Um valor vezes seno de θ. Na segunda, x é igual a um valor vezes tangente de θ. No terceiro caso, x é igual a vezes secante de θ. Então pronto. Já tem, ó, substituição da variável x por uma função trigonométrica. Como essa função tem uma nova variável, você pode dizer que é uma substituição, uma mudança de variável. Tá? Segundo ponto, tem que saber trabalhar com as relações e operações das funções trigonométricas. O que é que isso quer dizer? Você tem que saber relacionar, por exemplo, seno com cosseno. Você tem que saber relacionar seno, cosseno e tangente. Você tem que saber relacionar seno, cosseno e tangente com quem? Secante, cossecante e cotangente. Tá? Terceiro ponto, tem que saber integrar a função trigonométrica. Então, a partir de agora, ou você se lembra do que está lá no início, ou se lembra do que foi visto lá na aula anterior, ou então uma daquelas contas que eu fiz para vocês. Tem uma função trigonométrica, e aí eu tenho que pegar as outras expressões para conseguir ajustar. Tá? E último ponto, tem que lembrar como é que se calcula a função trigonométrica inversa. Vocês vão ter que saber fazer isso. Tá? Não tem para onde correr, pessoal. Não há para onde correr. Tem que saber fazer isso. Vocês vão ver nas contas que isso é necessário. O que é que eu chamo a atenção aqui de vocês? Para as contas que a gente vai fazer. Tá? De novo. Vocês basicamente trabalharam com 3 expressões trigonométricas. Tá bom? Que é a secante, que é a seno, que é tangente e que é secante. Isso é teto, pessoal. A secante. Pronto. Nessas relações, só foi exigido de vocês que vocês memorizem 2 relações em cima delas. Quais são? A primeira, que é ó, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. E a segunda relação é aqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado de θ seja igual a secante ao quadrado de θ. Pronto, você tem isso aí também. E, para que você use elas, foi definido, ó, você tem que ter na sua conta 3 condições. Primeiro, se você tiver uma raiz que inclui um número menos x ao quadrado. Caso isso ocorra, você vai usar a identidade da função trigonométrica, que é quem? Cosseno ao quadrado, né? Seno ao quadrado igual a 1. Tá? Vai chamar o x de quem? A vezes seno. A segunda relação, tá? Era quem? Raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Nessa relação aqui, ela envolve quem? A segunda, ó, relação trigonométrica. 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. Tá bom? Vai chamar x de quem? O número vezes a tangente ao quadrado. Vezes a tangente.
A terceira condição, você tem que em x ao quadrado menos a ao quadrado. Assim como o caso anterior, esse caso aqui, ele engloba também essa segunda identidade. Só que agora, ao invés de você trabalhar com a ideia de tangente, substituir, seria a secante. Tá? Secante, um número vezes secante. E aí substitui. Então, essa relação de um número menos x envolve a primeira relação trigonométrica e as outras duas envolvem a segunda relação. E aí você tem que saber como ordenar os termos. Tá? Mas já está bem reduzido. Beleza. Vamos ver os exemplos que estão descritos na apostila. Então, por exemplo, o exemplo 129. Calcula as integrais abaixo. A integral de 1 dividido por raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado de x. Na letra B, a integral de 1 dividido por x ao quadrado mais raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado. E a terceira integral de raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 dividido por x. Tudo isso d de x. Por que eu vou ter que usar substituição trigonométrica? Porque, digamos aqui, ó, vamos começar do mais fácil para o mais difícil. Isso aqui não é uma regra da potência simples. Então, já não dá, pula para o próximo. Tá? O próximo seria mudança de variável. Beleza. Na mudança de variável, quem é que você iria chamar aí de u? Ah, professor, eu chamaria, por exemplo, tudo que está dentro da raiz. Ótimo. Só que a derivada dessa expressão que está dentro da raiz vai dar quem? Menos 2 vezes x. O sinal não vai atrapalhar o modo como você calcula a raiz. O número não muda o modo de você calcular. Tá? A integral, perdoe, a raiz. Lá vai. A integral. Mas você deveria ter aqui quem? O x, ó. Que já que a derivada deu 2x, o x deveria aparecer aqui. E não aparece. Então não dá para fazer. Ó, aí você vai para o terceiro caso, que é o quê? Integração por partes. E aí você chamaria alguém de u e alguém de v. Só que se você pegar o u, vai ficar, por exemplo, a expressão que está aí, 1 dividido por essa raiz. O d de v apareceria. Só que quando você calcular a derivada, não vai, ele ainda vai continuar aparecendo esse termo de raiz. Então não vai lhe ajudar em nada. Só vai aumentar o seu trabalho. Então, gastei as opções anteriores. Aí sim, eu vou para uma nova. Já que não tem função trigonométrica nela aí, então já passo para o último caso, que é o que? Substituição trigonométrica. Beleza. O que é que a regra diz para a gente, então? Para a gente calcular essa integral. Como eu tenho na conta raiz quadrada de um número ao quadrado menos x ao quadrado, das três opções, ela se encaixa naquela primeira. Então, vou ter que utilizar a identidade de que 1 menos seno ao quadrado igual a cosseno. Sendo assim, eu vou dizer que x é igual ao valor de a vezes o seno. Se eu sei o que é que eu preciso usar, então preciso associar quem? Lembra que o que está dentro da raiz é a ao quadrado menos x ao quadrado. Então ele tem que ser igual a quem? 4 menos x ao quadrado. Ótimo. A ao quadrado tem que ser igual a 4. Isso implica que o valor de a teria de ser igual a quem? A mais ou menos 2. E aí a gente passa para a segunda relação, que seria o quê? Em vez de você ficar trabalhando com valor positivo ou negativo, o valor de a que você vai considerar na sua conta, ele é sempre o valor positivo. Então você vai calcular a raiz e pegar apenas o valor positivo para a sua conta. Dessa forma, o que é que você tem? Se x é igual a vezes o valor do seno, x então passa a ser igual aqui a 2 vezes o valor de seno. Ótimo. Então quem é a derivada de x? Ó,
A variável dela, quem é? É θ. Então, quem é a derivada de x com relação a θ é igual. 2 é uma constante, se mantém. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Ou seja, a variação de x é igual a 2 vezes o cosseno de θ de θ. O que é que eu vou fazer com todos esses detalhes da conta? Vou implementar aqui, ó. Então, ó, eu vou substituir, tá? Quem? No lugar de x, pela função trigonométrica. No lugar de d de x, pela nova ideia de nova variável que a gente calculou. Então, fica a integral de 1 dividido por raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado d de x. Isso então passaria a ser igual a 1 dividido por raiz quadrada de 4 menos. No lugar de x, eu coloco quem? 2 vezes seno de θ. Está aqui então. 2 vezes seno de θ ao quadrado, que multiplica. No lugar de d de x, eu coloco 2 vezes cosseno de θ de θ. Está aqui. Agora é trabalhar. 1 vezes qualquer coisa. Então fica aqui, ó, a integral de 2 que multiplica cosseno de θ, dividido pela raiz de quem? 4 menos 2 ao quadrado é 4. Seno ao quadrado, tá aqui, ó. O que é que eu vou fazer agora? Simplificações, pessoal. Simplificando agora, e aí sim, inclui aquela ideia de saber trabalhar com funções trigonométricas. Então fica a integral de 2 vezes cosseno de θ dividido 4. Colocando 4 em evidência, fica 1 menos seno ao quadrado. Quanto é que vale 1 menos seno ao quadrado? Cosseno ao quadrado. Então está aqui escrito, ó, a integral de 2 vezes cosseno de θ dividido por raiz quadrada de 4 vezes o cosseno ao quadrado. Quanto é que dá essa raiz? Tá? Dá aqui 2 vezes o cosseno de θ. Então está aqui a nova integral. É 2 vezes o cosseno de θ dividido por 2 vezes o cosseno de θ de θ. O número dividido por ele mesmo dá 1. Então a integral de 1 vezes d de θ. O que é a integral de uma constante vezes a variável? Repete a constante e multiplica pela variável. Como aqui é 1 vezes θ, dá simplesmente quem? O θ. Então a gente achou que a integral de 1 dividido por raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, d de x, isso é igual a θ. Mas aí a gente adentra num problema que eu venho sempre fazendo referência quando a gente muda. Se a minha conta começou com uma letra, ela termina com aquela letra. Então tem um θ aqui, ó. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou relacionar esse valor de θ com o valor de x? Fácil. Lá no início, a gente tem uma relação que associa quem? O x ao θ e θ ao x. É x igual a 2 vezes seno de θ. Então, ótimo. Então, se x é igual a 2 vezes seno de θ, significa que o valor do seno é x dividido por 2. Tá? Ótimo, professor. Mas ainda eu não consegui achar o valor de θ só. O θ está aplicado na função trigonométrica. Eu deveria achar ele separado. E aí adentra aquela observação que eu fiz para vocês lá naqueles pontos. Que é quem? Saber determinar função trigonométrica inversa. Se seno de θ é igual a x dividido por 2, então isso quer dizer que o valor de θ é igual ao arco seno de x dividido por 2. Tá bom? Você tem que ter isso aqui. Ora, se eu tenho essa expressão aqui, ó, tá bom? Se eu tenho essa expressão, significa então que eu vou substituir, ó, o θ eu consegui determinar. Então, o que antes era a integral de 1 dividido por raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado d de x igual a θ. Quanto é que vale θ agora? É o arco seno de x dividido por 2. Isso aqui, ó, mais uma constante. Ponto. Por que mais uma constante? Porque a gente sempre tem que lembrar, ao final de qualquer integral indefinida, sempre acrescenta quem? Mais uma constante. Então vejam, como eu disse a vocês, ó. Primeiro a gente fez uma mudança
para a função trigonométrica. Teve que calcular as derivadas. Calculei. No final, tive que saber calcular a integral. Nessa conta aqui, a gente deu sorte que não apareceu uma função trigonométrica. Tá? Apareceu a variável. Só que aí essa variável, para a gente poder reescrever, ela estava associada a quem? Na relação x igual a 2 vezes seno de θ. E aí eu tenho que calcular quem? Função trigonométrica inversa. Tá aqui, ó. Tá? Por isso eu disse a vocês, essa daqui é chata, porque ela inclui vários passos. Só que, se você conseguiu realmente aprender os passos anteriores, essa daqui vai sair feito água. Vamos resolver a letra B. A integral de 1 dividido por x ao quadrado vezes a raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado. Beleza. Como é que a gente vai resolver? De novo, ó, começa do mais fácil para o mais difícil. E aí, consigo resolver por regra da potência? Não. Próximo passo, mudança de variável? Não. Porque se você escolhesse qualquer um aqui como sendo u, tá? A derivada ia aparecer aqui em 2 vezes x em cima. E não tem. Então não dá. Tá? Ah, mas eu escolhi fazer por integração por partes. Beleza. Quem você vai chamar de u e quem vai chamar de d de v. Tá? E aí vocês vão ver que vai dar complicado. Beleza. Não tem função trigonométrica direta aqui, então não dá para usar. Consequentemente, chegamos na última opção. E aí, na última opção, que é substituição por função trigonométrica, a gente tem que escolher, ó, qual das três opções usar. Se aqui inclui, tá? Três não, na verdade duas. Se aqui inclui a relação de seno e cosseno, ou se a relação que inclui tangente e secante. Como você tem um número ao quadrado mais x ao quadrado mais, então isso aqui diz que você vai utilizar a segunda relação, que é 1 mais tangente ao quadrado igual a secante. Sendo assim, o valor de x vai ser igual ao número vezes tangente ao quadrado. Perdoe. X é igual ao número vezes a tangente. E aí a gente faz a associação. A ao quadrado mais x ao quadrado é igual a quem? 9 mais x ao quadrado. O a eu consigo determinar. A ao quadrado ser igual a 9 significa que o a vai ser igual a 3. De novo, pessoal. Quando eu calculo uma raiz, eu determino tanto o seu valor positivo quanto o valor negativo. Somente a título de cálculo, a gente vai considerar esse valor que aqui está, tá bom? Como sendo positivo. Beleza, se eu conseguir achar o valor de A, eu vou ter então que x é igual a 3 vezes a tangente. Então, quem é a derivada de x com relação à variável θ é igual a constante não muda, derivada da tangente da secante ao quadrado. Por fim, eu tenho quem? d de x igual a 3 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Vamos lá. Substituindo os valores na conta. Substituindo quem é o x, tá bom? E o d de x. E aí, quando você substitui, a integral que antes era 1 dividido por x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado, essa integral aí, d de x, passa a ser igual a 1 dividido, no lugar de x, 3 vezes tangente. Então fica 3 vezes tangente ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 9 mais 3 vezes tangente, 3 ao quadrado vai dar 9, tangente elevado ao quadrado, tangente ao quadrado. Quem é d de x? 3 vezes secante é o quadrado de θ, tá? dθ. E eu substituir, vou operando as contas, vocês vão vendo aí as operações. Ao que está lá dentro da raiz, observe ó, que você tem 9 mais 9 tangente ao quadrado. Então eu posso colocar o 9 em evidência. Tá? Coloquei o 9 em evidência dentro da raiz. O resto da conta permaneceu exatamente igual. Por que é que eu botei o 9 em evidência? Porque pelo mesmo fato que eu coloquei o número multiplicando a tangente. O número que estava aqui, ó, elevado ao quadrado, que eu coloquei lá. Por quê? Porque eu posso pegar e deduzir a conta para ficar 1 mais tangente ao quadrado.
Sendo assim, ó, raiz quadrada de 9 vezes essa expressão que aí está, seria igual a 3 vezes secante ao quadrado, dividido por 9 vezes tangente ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então, dentro da raiz fica a raiz quadrada de 9 vezes secante ao quadrado. E aí eu posso calcular a raiz quadrada? Claro que eu posso. Raiz quadrada de 9 dá 3. Raiz quadrada de secante ao quadrado dá secante. Tá bom? Ótimo. Então tá aí descrito. E aí eu posso simplificar? Posso. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. Secante ao quadrado dividido por secante dá secante no numerador. Então vai ficar, ó, 9 continua no denominador, secante dividido por tangente ao quadrado. Tudo isso de θ. Ótimo. 1/9 é constante, para fora. E aí o ajuste que inclui, ó, secante e tangente ao quadrado. É por isso que eu peço a vocês, pessoal, tem que saber relacionar a função trigonométrica. Eu vou fazer essa conta aqui só para vocês entenderem como é que se chegou a esse resultado. Tá bom? Eu vou fazer aqui só para que vocês entendam como se chegou nesse resultado. A gente ficou então com secante, tá? Secante de θ dividido por tangente ao quadrado de θ. Isso aqui passou a ser então, ó. Ele dividiu a conta, só lembrando, ó, secante de θ dividido. Aqui no denominador ele literalmente separou. Então ficou tangente de θ vezes a tangente de θ. Então, se ele separou, aí ele colocou, ó, duas contas. Então ele deixou secante de θ dividido por tangente de θ. Isso aqui vai dar igual a quem? Igual não, perdoe. Vezes 1 dividido por tangente de θ. Beleza. 1 dividido por tangente, isso aqui vai dar cotangente. Na segunda operação, quem é secante? É 1 dividido por cosseno. Toda essa operação dividida. Quem é tangente? Seno dividido por cosseno. Tá? Isso aqui a gente já sabe. Que vai multiplicar quem? 1 dividido por tangente, que é cotangente. Essa parte já da conta, a gente já achou. Isso aqui passa a ser, então, igual a fração sobre fração. A primeira vezes o inverso da segunda. Então vai ficar, ó, 1 vezes cosseno de θ, que multiplica quem? O inverso de seno sobre cosseno, quem é? Cosseno, dividido por seno. Isso tudo vezes quem? Cotangente. Essa parte então vai dar igual. 1 vezes cosseno dá cosseno. Cosseno dividido por cosseno dá 1. Então vai ficar nessa, à direita da conta, vai ficar, ó, 1 dividido por seno, que multiplica cotangente. Só que quanto é a expressão 1 dividido por seno? É cossecante. Então você fica com cossecante de θ, que multiplica cotangente de θ. Ótimo. Tá? São dessas operações, por isso eu disse a vocês, tem que saber relacionar
as funções trigonométricas. Tem que saber fazer, operar. Voltando lá para a apostila. Então fica, ó, como eu disse a vocês, cotangente vezes cossecante. Ah, professor, por que eu reescrevi? Por que eu não usei essa que estava aqui? Porque a integral de cotangente vezes cossecante você tem. Volta um pouco, olha lá naquelas integrais de função trigonométrica, lá no início. A integral de cotangente vezes cossecante, tá? Vai dar, ó, menos cossecante. Por quê, professor? Porque a integral de cossecante, tá? A derivada de cossecante dava menos cotangente. Dá o menos. Então, como aqui não aparece sinal de menos, o menos já estava lá na primitiva. Então, dá menos 1/9 vezes cossecante. Ótimo. Então, eu consegui determinar que a integral de 1 dividido por x ao quadrado, que multiplica 9 mais x ao quadrado, isso tudo aqui d de x, esqueci o d de x aqui, não pode, deu igual a menos 1/9 vezes cossecante de θ. Só que aí, de novo, pessoal, se eu comecei a minha conta com a variável x, eu tenho que terminar ela com a variável x. Sendo assim, eu preciso reescrever cotangente utilizando a variável x. E aí, de novo, adentra as relações com funções trigonométricas. Tá? Qual é a relação inicial que eu tenho na minha conta? É a seguinte. Ó. Vamos agora escrever a expressão de x, tá? Que representa o cosseno, cossecante de θ. Qual a informação que eu tenho no início? Que x é igual a 3 vezes tangente. Tá? Essa é a relação que eu tenho no início. Professor, mas é cossecante, professor. Então, beleza. Como é que eu relaciono tangente com cossecante? Eu preciso, então, relacionar uma outra função trigonométrica, que é de quem? De cotangente. Por quê? De cotangente eu tenho que 1 dividido por tangente. Me dá quem? A cotangente. Tudo bem, professor, o senhor achou a cotangente, mas a gente quer calcular a cossecante. Se você voltar um pouco lá para o que está descrito lá no início, certo? Existe a relação de identidade, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. A segunda relação que a gente está utilizando nas contas, que é 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. Existe a terceira, está logo do lado. Olha lá na tabela, quando eu falo de funções trigonométricas, tá? Não na aula de hoje, na aula passada. Olha lá na tabela de relações trigonométricas. Tá lá descrito que 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Então, da tangente, eu vou poder calcular a cotangente. A cotangente eu vou poder aplicar nessa conta e determinar a cossecante. Então, vou ter que fazer todo esse, abre aspas, trololó. Então, vamos lá. Primeiro passo. Se x é igual a 3 vezes tangente, significa que a tangente é igual a x dividido por 3. Fácil. Segundo passo. Se a cotangente é 1 dividido pela tangente, significa que a cotangente é 1 dividido por x dividido por 3. Ó. Fração sobre fração. A primeira vezes o inverso da segunda. Fica 1 que multiplica. O contrário de x dividido por 3 é 3 dividido por x. Isso aí vezes 1 dá quem? 3 dividido por x. Terceiro passo, pegar essa relação, jogar lá na conta. Então, cossecante ao quadrado é igual a 1 mais cotangente ao quadrado, que é igual. Quanto é que vale o cotangente agora? 3 dividido por x. Como a gente tem cotangente ao quadrado, 3 dividido por x elevado ao quadrado. Resolva essa relação que aqui está, tá? E aplica a raiz. Ó. Quando eu resolvo aqui, ó, vai ficar x ao quadrado mais 9 dividido por x ao quadrado. Como eu tenho cossecante ao quadrado, eu preciso ter cossecante, eu vou aplicar a raiz. Então, cossecante vai ser ó, raiz quadrada do numerador, que dá raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Dividido. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É só o x. Logo, pelo método da substituição trigonométrica, o que a gente tem?
que a integral lá do início, que a gente reescreveu como sendo menos 1 nono de cossecante de θ, passou a ser igual a quem? Menos 1 nono, que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado mais 9, essa raiz dividido por x, e ao final de uma integral indefinida, acrescenta-se quem? Mais uma constante. Ótimo. Vamos para a última. Ó, na letra C. Quem é a integral da raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 dividido por x? Isso tudo d de x. De novo, pelo que a gente já viu. Como a gente já vai usar? Ah, professor. O senhor vai ter que realmente usar a integral por mudança de função trigonométrica aí. Não aparece o x aqui, ó. Se eu escolher tudo que está aqui dentro, a derivada dá 2x e não aparece o x aqui, aparece o x. Qual é o detalhe? O x está dividindo o d de x. Não está multiplicando, que é o que eu precisaria, para usar simplesmente a mudança de variável. Então não dá. Infelizmente, substituição trigonométrica. Esse caso aqui, ó, que é x ao quadrado menos 1, dentro naquela terceira condição, certo? Ou seja, o x passa a ser igual a vezes secante. E aí as operações são feitas da mesma forma. Então, x ao quadrado menos a ao quadrado dá x ao quadrado menos 1. Então, a ao quadrado é 1, a vai ser 1. X, então, passa a ser quem? Simplesmente a secante. Quem é a derivada de x com relação a θ? É a derivada da secante, que dá quem? Secante vezes tangente. É o d de x. Ponto. Então, a integral da raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 dividido por x d de x passa a ser, ó, no lugar de x a gente põe secante. Tá? Então fica secante ao quadrado menos 1 dentro da raiz dividido por secante. Que multiplica quem? Secante vezes tangente de θ. Secante dividido por secante dá 1. Então vai ficar quem? Integral da raiz quadrada de quem é secante ao quadrado menos 1. Da tangente ao quadrado. Que multiplica tangente de θ. Quem é a raiz quadrada de tangente? É o quadrado. Da tangente. Tangente vezes tangente. Tangente ao quadrado. Beleza. Quem é a integral de tangente ao quadrado? Professor, não tem não. Só que, de novo, eu posso utilizar a relação trigonométrica para conseguir determinar qual é a relação. Quanto é que vale tangente ao quadrado? Secante ao quadrado menos 1. Certo, mas como é que isso aqui vai ajudar, professor? Eu digo a vocês, fácil. Porque, ó, secante ao quadrado, tá certo? Quem é a integral que dá secante ao quadrado? Vocês voltam lá para a integral de função trigonométrica. Integral de secante ao quadrado da tangente menos 1. Quem é a integral de uma constante com relação à variável? Repete a constante vezes a variável. Então, vezes θ dá quem? Θ. Consequentemente, eu tenho a tangente menos o valor de θ. O que é que eu preciso fazer? Reescrever essas expressões, tá, com relação à variável x. Tá? Então, quem seria a tangente reescrita a partir da variável x? Quem seria o θ? Aí, de novo, ó, a gente vai utilizar a condição que a gente tem lá do início, que é x igual a secante de θ. Ótimo. Essa relação eu tenho. Segundo ponto, qual é a relação que associa secante com tangente? É aqui, ó, que tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Ótimo. Como é que eu vou achar o valor de θ, professor? Ora, se x é igual a secante de θ, vou calcular, ó, a função trigonométrica inversa. Sendo assim, o θ passa a ser arco secante de x. Na segunda condição, como secante vale x, secante ao quadrado é x ao quadrado.
Tangente ao quadrado é x ao quadrado menos 1. Na conta tem tangente, então ó, passa a raiz dos dois lados. Raiz quadrada de tangente ao quadrado da tangente tem que ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Quer que eu faça isso? Substituo na conta. Então a integral da raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, essa raiz dividido por x, essa integral d de x, a gente encontrou a partir de uma nova variável, deu tangente de θ menos θ. Acabou sendo igual aqui, hein? Quem é a tangente? Está aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Menos. Quem é o valor de θ? O valor de θ está aqui, ó. Arco secante de x. Então está aqui, ó, arco secante de x. Ao final de uma integral indefinida, você sempre acrescenta quem? Mais uma constante. Então, ótimo. Tá? Pessoal, com isso aí a gente aprende mais uma das técnicas de fazer. Tá? Como calcular a integral. De novo, eu peço a vocês que tenham cuidado para não confundir algumas ideias. Tá? Ideia é essa, aí eu vou mostrar só o exemplo para a gente não confundir. Seria esse aqui o exemplo. Existe a diferença, por exemplo, da integral de x dividido por raiz quadrada de... Vou botar assim, vamos pegar aqui, b, que multiplica x, a ao quadrado, mais x ao quadrado. Isso aqui d de x, tá? Da expressão integral. Eu estou botando um b aqui que pode ter um número diferente de 1, tá? Dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, d de x. Existe a diferença. Tá? Essa primeira aqui, se você escolher tudo que está dentro da raiz e chamar ela, tá? E chamar ela que está aqui dentro de u, você vai ver que d de u vai ser igual a 2x d de x. Ó. Então veja, na sua conta aparece o x multiplicando o d de x, que é o que você tem aqui. Ó. A constante ela pode vir para dividir o d de u. Tá? Ah, mas tem outra constante aqui, professor. Não importa, essa constante vai multiplicar o resultado final. Então essa constante vai ficar sendo dividida por quem? Por 2. Tá? Porque é d de u dividido por 2, então ficaria b que multiplica d de u dividido por 2. B dividido por 2 pode vir para fora da integral. Então, quando você tem uma operação como essa, é uma mudança de variável. Agora já essa daqui não. É onde adentra a ideia de função trigonométrica inversa. Ah, professor, e se eu tivesse, ao invés de ter uma raiz, e se eu tivesse simplesmente a integral do número dividido por a ao quadrado mais x ao quadrado? Tá? As ideias que aqui estão, pessoal, essas ideias que aqui estão, seria você encaixar em função trigonométrica inversa. Tá? Dá uma olhadinha lá em função trigonométrica inversa, você vai achar uma relação dessa daqui. Ó. Dá lá uma olhada. Tá? Integral de função trigonométrica inversa. Vocês vão achar uma parecida com essa daqui. Ó. Não vai ser igual, vai ser parecido. Tá? Ah, professor, mas eu não achei uma parecida e tal. Então isso vai pedir ou vai exigir de vocês uma certa condição de quê? De conhecimento. Treinar agora, pessoal, é fundamental. Tá? Vamos passar para mim. Então, pessoal, certo? O que é que vocês precisam? Treinar. Vocês vejam que as contas, ela demanda muito mais, tá? Você saber como resolver do que dificuldade em resolver. Essa que eu ensinei hoje, ela realmente dá um pouco mais de trabalho para vocês,
tá? Tendo em vista que ela exige de vocês, tá? Uma compreensão inicial. Ela exige de vocês que vocês já saibam dominar as relações que existem entre determinadas funções trigonométricas. Ela exige de vocês que vocês saibam como determinar uma função trigonométrica inversa. Então, digamos que essa demanda uma carga, tá, de informação muito maior que as demais. Mas é preciso saber resolver. Tá bom? Então, vamos treinar, pessoal. Tirem suas dúvidas. Me procurem, tá bom? Para que a gente vá esclarecendo. Tá certo? Então é aquele detalhe. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!